relativos ao nosso webinar de hoje, sobre os impactos do julgamento da ADI 1945 na tributação do software. Meu nome é Daniel de Paiva Gomes, eu sou sócio de Vieira Rodrigo e Vasconcelos Advogados e terei o prazer de mediar este webinar juntamente com Cristiane Alvarenga, sócia de Tosini Freire Advogados, com quem também divido a coordenação da subcomissão de tributação da economia digital da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB de São Paulo. O webinar, inclusive, ele decorre de um projeto da Subcomissão de Tributação da Economia Digital no âmbito da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB de São Paulo. E hoje nós temos o prazer de contar com a presença de 4 debatedores extremamente qualificados, e a ideia foi trazer um pouquinho não só do debate acadêmico, mas também da experiência prática e dos impactos que o próprio setor de software, enquanto segmento econômico, sofre. Então, hoje teremos a presença de 4 debatedores: Tatiane Psitelli, professora da FGV Direito SP e presidente da nossa Comissão Especial de Direito Tributário da OAB de São Paulo; Daniela Lara, sócia de Rolim, Viotti e Leite Campos Advogados e vice-presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB de São Paulo; Carolina Arcanjo, diretora tributária da América Latina da Microsoft; e Luiz Guilherme de Medeiros, diretor tributário da IBM. Muito obrigado pela presença de vocês. Passo a palavra para a minha colega Cristiane. Boa tarde. Bom, o objetivo do webinar é discutir os impactos do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1945 sobre a tributação do software. A ADIM foi ajuizada em 99 pelo então PMDB, objetivando a declaração de inconstitucionalidade de artigo de lei do Estado do Mato Grosso, que determina a incidência do ICMS sobre o download de programas de computador. Em análise do pedido liminar, em 2010, quase 10 anos, mais de 10 anos após o ajuizamento da ação, restou decidido por 6 votos a 4 o entendimento do Supremo na época contrário aos contribuintes, ou seja, pela incidência do ICMS. Dos ministros que ainda estão no STF, 3 votaram contra a incidência do ICMS sobre o software. Foram os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. E 2 votaram por negar a liminar, mas também baseados na ausência de periculum in mora. Foram os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Ou seja, iniciado o julgamento de mérito em 17 de abril de 2020, também aqui por meio da sistemática de julgamento virtual, não se sabia, como ainda não se sabe, como a matéria será definida pelo Supremo. A relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, votou pela constitucionalidade do dispositivo mato-grossense. A ministra foi acompanhada pelo ministro Luiz Edson Fachin. E, na sequência, o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Vale lembrar que o ministro Dias Toffoli também é relator da ADIM 5659, que tem por objetivo afastar a legislação mineira que prevê a incidência do ICMS sobre operações com software. No mesmo sentido, está pendente de julgamento a ADIM 5576, relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, sobre legislação do Estado de São Paulo. Há ainda a ADIM 5958, proposta pela Brascom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Nesse caso, questiona-se o convênio 106 de 2017, do CONFAS, que autorizou a cobrança de ICMS pelos estados sobre operações com bens e mercadorias digitais, que são comercializadas por transferência eletrônica. Ao menos parte das ADIMs chegaram a ser pautadas para votação em bloco, mas foram retiradas de pauta. No momento, não há previsão para o retorno do julgamento da ADIM 1945 ou da inclusão em pauta das outras ADIMs que já estão prontas para julgamento. Daniel. Como a gente pode ver, realmente a importância desse webinar, ela não é nem tanto focada exatamente na discussão de mérito entre o que deve incidir sobre operações com software,
se ICMS ou ICMS, ISS ou ICMS. Isso já vem sendo debatido pela doutrina, pela academia, pelo setor, pelo próprio segmento econômico há muito tempo. Então, a ideia no webinar de hoje, que discorre sobre os impactos do julgamento dessa ADI, focando mais nas consequências do julgamento isolado desse precedente. Como vocês puderam ver da fala da Cristiane, existem vários outros precedentes pendentes de julgamento que discutem a questão da incidência do ICMS sobre software. Então, o julgamento isolado da ADI 1945, e não em conjunto com essas outras ADIs, ele pode trazer impactos nefastos para a coerência do ordenamento jurídico e gerar problemas processuais graves, especialmente se prevalecer o entendimento até então esboçado pela ministra Carmen Lúcia, no sentido de reconhecer a incidência do ICMS sobre o download de softwares. Se a gente fizer um retrospecto histórico, na verdade, há muito tempo a gente vem discutindo o correto modo de se tributar o software no Brasil. Essa discussão ela sempre girou em torno de 2 pontos, basicamente. O primeiro deles seria o modo como é disponibilizado o acesso ao software ao consumidor, se por meio físico ou digital. E a gente vê que hoje a ideia de mídia física e download já vem sendo superada com o advento do cloud computing. E o segundo ponto seria o fato de o software ele ter sido desenvolvido de uma forma padronizada ou por encomenda. Então, os debates até então travados em âmbito jurisprudencial, eles sempre gravitaram em torno da discussão desses 2 critérios e geraram a famigerada distinção entre software de prateleira e software por encomenda. Os impactos, então, da ADI 1945, eles são muito graves, especialmente se a gente considerar que hoje existem diversos meios de disponibilização do software para os usuários. Então, a gente tem o software por encomenda, o software padronizado ou de prateleira. Temos também o software customizável, software disponibilizado via download, software disponibilizado via computação em nuvem. Esses pontos vão ser muito bem explorados, especialmente pelo Luiz e pela Carolina. E isso decorreu, na verdade, daquele precedente emblemático, o RE 176626, que na época estava também discutindo a incidência de ICMS sobre software e deu muita relevância para a questão da mídia física. Então, basicamente, naquele precedente, vale lembrar que não é um precedente persuasivo, ou seja, ele não vincula os tribunais nem a administração pública, muito porque, naquela época, o controle difuso de constitucionalidade carecia de um sistema vinculante, tal como temos hoje no âmbito da repercussão geral. Mas, de todo modo, esse acabou sendo um precedente muito emblemático e é utilizado até hoje, porque, na época, se reconheceu que o conceito de mercadoria não incluiria os bens incorpóreos. E é justamente esse ponto que, aparentemente, e caso prevaleça o entendimento da ministra Carmen Lúcia, é justamente esse posicionamento que seria superado, já que a ministra Carmen Lúcia entendeu, a priori, já que não temos acesso à íntegra do voto, que o conceito de mercadoria também pode abranger bens incorpóreos. Mas qual que é o problema? Além das ADIs que se encontram pendentes de julgamento e que foram muito bem pontuadas pela Cristiane, nós não podemos também nos olvidar ao fato de que existem precedentes persuasivos que analisaram a questão da tributabilidade do software, mas sob a ótica do ISS. Na verdade, é um precedente que se encontra pendente de julgamento, é o RE 688223. Então, ele vai analisar especificamente a constitucionalidade da incidência de ISS sobre o software. E a gente não pode também deixar de ressaltar que o conceito de serviço, por mais que ainda não esteja muito consolidado, ele foi levemente alargado pelo RE 651706. Então, aquela distinção, obrigação de dar, obrigação de fazer, hoje ela é colocada em xeque, ainda que não haja uma superação definitiva do conceito de serviço enquanto restrito à obrigação de fazer. Esse é um precedente que evidencia talvez uma inclinação pelo enquadramento do conceito de serviço enquanto uma utilidade disponibilizada ao usuário final. Então, esse é um ponto que, ao lado da pendência do RE 688223, deve ser levado em consideração. O terceiro ponto que deve ser trazido ao debate e será também explorado pelos nossos debatedores é o fato de que a ADI 1945 ela teve início, o seu julgamento foi iniciado em um cenário legislativo em que não existia a Lei Complementar 116 de 2003. Então, discutir a incidência do ICMS na ADI 1945 sem levar em consideração os itens da lista anexa dessa lei complementar
ainda mais depois da edição da Lei Complementar 157, que inseriu os itens 1.03, 1.04 e 1.09, seria realmente catastrófico, porque isso aumentaria muito o contencioso tributário, na medida em que nós teríamos um precedente, que seria a ADI 1945, reconhecendo a competência tributária dos estados, pela incidência do ICMS sobre operações com software, mas ao mesmo tempo não teria sido analisado em que medida é possível ou legítimo o exercício da competência tributária dos municípios com base na Lei Complementar 116. Então, todas essas questões, o possível conceito mais amplo de serviço, fixado no RE 651703, a pendência de julgamento do RE 688223 e a edição da Lei Complementar 116, eles evidenciam que essa discussão travada na ADI 1945, ela não deve prosseguir de forma isolada e restrita, apenas analisando questões quanto à tangibilidade ou intangibilidade do conceito de mercadoria. Dessa forma, e considerando as diretrizes postas nos artigos 926 e 927, que privilegiam ao máximo a busca por uma criação de jurisprudência íntegra e coerente, nós entendemos que é imperiosa o repensamento da forma como se desenrolará o julgamento da ADI 1945. Então, a discussão que se trava nesse webinar é justamente em torno desse núcleo. Nesse webinar, nós vamos adotar uma forma de debates abertos. Agradeço se todos que estão nos assistindo puderem mandar seus questionamentos por meio da plataforma que estamos utilizando, o Zoom. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. E gostaríamos, então, como primeiro ponto a ser discutido, como primeiro questionamento, nós sabemos que o conceito de mercadoria analisado pela ADI 1945, ele parece discutir apenas essa questão à luz da tangibilidade ou intangibilidade do bem objeto de incidência. Então, ao que parece, pelo voto da ministra Carmen Lúcia, está se reconhecendo que o conceito de mercadoria abrange também bens intangíveis. A priori, não vemos um contorno definido pelo voto dela sobre a possibilidade desse julgado também abordar a questão da transferência de propriedade. Nesse contexto, então, nós nos questionamos, em que medida a transferência de propriedade ela é indispensável à incidência do ICMS. Então, o mero fato de um bem incorpóreo poder ser submetido à incidência do ICMS já legitima a tributação do software, ou o fato dos modelos contratuais adotados nesse segmento não transferirem a propriedade do software ao usuário final inviabilizaria a incidência desse tributo. E será, então, que esse conceito utilizado pela ministra Carmen, ele viabilizaria a incidência do ICMS sobre o software disponibilizado via computação em nuvem, especialmente considerando que na lista anexa da Lei Complementar 116, nós temos aí itens especificamente direcionados ao cloud computing. Então, eu gostaria de ouvir aqui a opinião da professora Tatiane Psitelli e da nossa colega Carolina Arcanjo, especificamente sobre os desdobramentos do voto da ministra Carmen à luz desses subtópicos, desses questionamentos que nós colocamos agora. Bom, inicialmente, boa tarde a todos, a todas que nos assistem. Boa tarde aqui aos nossos palestrantes. Gostaria de, inicialmente, parabenizar a Cristiane e o Daniel pela organização desse webinar e também parabenizar pela condução, da Subcomissão de Tributação e Economia Digital, que, como a gente conversava logo antes de começar o webinar, é um tema que não se esgota, seja pela evolução da tecnologia, mas talvez menos do que pela evolução da tecnologia, mas pela ânsia das nossas autoridades em tributar todas essas operações e todo esse cenário de insegurança jurídica que a gente tem, isso já não é novidade. Então, gostaria só de abrir essa minha fala fazendo esses agradecimentos. Esse tipo de debate é fundamental para que a gente possa trazer a discussão à tona para um grupo maior de pessoas, formalizar isso perante a advocacia. Então, agradeço também ao AB pela organização e por viabilizar esse espaço, ainda que virtual. Dito isso, e também agradecendo, claro, a Carolina, a Luiz Guilherme, a Daniela, que concordaram em estar aqui essa tarde com a gente para a gente fazer esse debate, eu gostaria de me
de tratar, né, de focar aqui nas questões que o Daniel trouxe, que são todas muito relevantes, de algumas perspectivas, né? Em primeiro lugar, como o Daniel deixou muito claro, a ADI, a 1945, ela é muito limitada em diversos aspectos, né? E eu queria mencionar 2 aspectos para então responder ou tentar encaminhar alguns pontos aqui da questão que ele apresentou. Em primeiro lugar, ela é limitada da perspectiva argumentativa, e eu acho que isso é o que mais tem relação com a sua pergunta, e ela é limitada da perspectiva argumentativa porque no julgamento da medida cautelar, como o Daniel mencionou, o foco esteve na possibilidade de incidência do ICMS sobre download à luz da possibilidade de eu considerar um bem corpóreo uma mercadoria. Então, a bem da verdade, me parece, não houve uma análise muito detida do fato jurídico tributário do ICMS como um todo. Porque é evidente, né, que se eu afasto a natureza de mercadoria, aí não há mesmo que se falar em ICMS, né, na medida em que eu já não teria um dos aspectos. Mas à medida que eu tenho mercadoria em tese, né, de acordo com a medida cautelar, isso não seria um problema, eu ter um bem incorpóreo. Então, na medida em que essa é a configuração que, em princípio, se mostra, então eu devo avançar na análise desse fato para verificar se estão presentes os outros elementos que são necessários para a incidência do ICMS. Então, a gente sabe, né, todo mundo aprende isso na graduação, falo para os meus alunos que são três os conceitos que a gente precisa preencher quando a gente trata do ICMS. É uma operação de circulação de mercadoria. A operação, sem dúvida nenhuma, está presente porque é um negócio jurídico, né? Como o Carrasa nos ensinou muito bem em suas obras. Agora, eu tenho mercadoria quando eu tenho um bem móvel destinado ao comércio, né, de forma habitual, com intuito de lucro. Se esse bem móvel pode ou não ser incorpóreo, é um debate que o Supremo, de fato, vai enfrentar agora, mais detidamente, na análise do mérito da ADI. A gente pode até dizer, olha, daria para ser um bem incorpóreo na medida em que a gente teve evolução dos negócios, evolução da realidade. Veja, o Supremo acabou de considerar livro digital, livro. A gente tem uma discussão hoje muito grande sobre material didático, né? Então, meus filhos acessam um site no qual eles fazem exercício de matemática e é um site licenciado, a escola paga a licença. Isso é um material didático ou é um software que é um software que é material didático e, portanto, se beneficia da imunidade? Eu poderia, né, dizer que é um material didático e um livro nessa concepção mais ampla. Até dá para eu construir argumentos nesse sentido. Agora, ainda que eu consiga argumentar nesse sentido de que eu posso ter um bem incorpóreo como uma mercadoria, que é o que parece que vai dizer a ministra Carmen Lúcia, a gente não teve acesso ao teor do voto, né, mas ela votou pela possibilidade de incidência do ICMS no download, eu tenho um outro desafio a enfrentar. Bom, mas tem mais um elemento aqui do fato gerador do ICMS, que é a transferência de propriedade, né? Então, a operação de circulação de mercadorias, a circulação, como todo mundo sabe, não é uma mera circulação física, implica circulação jurídica implica transferência de propriedade. Bom, mas eu tenho transferência de propriedade na hipótese de software, na hipótese do download. Então, o Supremo precisa enfrentar isso, e se ele não enfrentar, o julgamento ele não será completo e não será um bom julgamento, porque na medida em que a avaliação é sobre a incidência do ICMS em relação a uma determinada realidade, eu preciso analisar esse fato gerador por completo e formar uma tese nesse sentido. E aí a gente tem aqui um outro desafio, né? Então, a primeira limitação aqui é a argumentativa. E aí eu tenho um outro desafio. Além da limitação formal, que o Daniel já mencionou, essa ADIM, ela não considera o cenário normativo atual, ela não considera a Lei Complementar 116, nem muito menos a Lei Complementar 157. Eu tenho um outro desafio, que é considerar que esta decisão do Supremo, que vai avaliar o conceito de mercadoria e de circulação para o ICMS, esta decisão ela deve ser coerente com a jurisprudência do Supremo como um todo. Afinal de contas, né, o Supremo é um tribunal que estabelece
teses. Então, a jurisprudência ela deve conversar entre si, né? Os casos, eles são analisados isoladamente, mas naturalmente que eles formam um conjunto da compreensão do Supremo sobre os institutos jurídicos existentes. E aí, na medida em que essa decisão precisa conversar com outras decisões, de fato o que o Daniel mencionou a respeito do conceito de serviço é absolutamente fundamental. Por quê? Porque a outra limitação que existe em relação a essa ADIM é uma limitação fática. Naturalmente, que o contexto tecnológico que a gente vive hoje é muito diferente do contexto tecnológico que a gente vivia em 98. As formas de disponibilização de programas de computador, elas já são outras, né? A Carolina deve falar disso com mais detalhes, o Luiz também, mas a gente tem um movimento, né? Uma migração para a nuvem. E se eu tenho esse movimento de migração para a nuvem, eu não posso deixar de considerar que o conceito que eu vou estabelecer aqui em relação ao ICMS deve poder, ainda que limitado no tempo, ainda que limitado naquele contexto normativo específico, se eu estou falando em abstrato do fato gerador do imposto e como o Supremo interpreta este fato gerador, isso deve ser aplicado ao contexto fático e normativo atual, naturalmente. Porque a Lei Complementar 116, quando ela vem e fala, olha, a licença de uso de software é tributada pelo ISS ou as camadas da nuvem são tributadas pelo ISS, naturalmente que ela, né, dirime, ela resolve esse conflito de competência entre estados e municípios, mas ela não inova no fato gerador do ICMS. O fato gerador do ICMS é aquele que o Supremo vai dizer qual é. Então, eu preciso fazer com que essa decisão também converse com o contexto com o conceito de serviço do Supremo, que, como o Daniel mencionou, ele foi aquela dicotomia entre obrigação de dar e obrigação de fazer foi relativizada lá na decisão dos planos de saúde, e agora eu queria lembrar que a gente vai ter uma chance de testar essa relativização agora, semana que vem, porque entrou na pauta a discussão sobre a tributação das franquias, que tem repercussão geral reconhecida. E a discussão, assim, de fundo, ela até se aproxima com a licença de uso de computador, porque é uma sessão de negócio, né? E aqui é uma sessão de direito. Então, se o Supremo lá disser que eu estou diante de um serviço, porque agora está previsto em lei complementar, não tem problema, muito dificilmente ele não vai dizer que computação em nuvem é ISS. Ele tem que dizer, porque a gente não poderia, me parece, por conta dessa decisão, se for a decisão pelo ICMS, tá? Na DI 1945, a gente não poderia pegar essa decisão e aplicar indistintamente aos contratos atuais, porque os contratos atuais, mesmo que eu tenha acesso ao software e ao software padronizado, né, que é o que o Supremo entende importante para que haja mercadoria, mesmo que eu tenha esse acesso, eu não tenho, eu tenho também diversos outros serviços por detrás desse acesso. E esse acesso se dá pela prestação de um serviço e não se confunde com o download nos termos que o download era praticado em 1998. Então, o objetivo aqui do webinar é exatamente esse, não é dizer tem que ser ISS, porque isso é um absurdo, porque isso todo mundo diz, a gente já vem dizendo também há muito tempo, mas é dizer, olha, essa decisão, ela tem que ser uma decisão cautelosa, porque a despeito de ter uma delimitação muito concreta da perspectiva normativa, ela pode ter um impacto nas decisões futuras que ou pode ser catastrófico, porque você vai julgar de acordo com um olhar que não se aplica hoje em dia, ou simplesmente pode ser uma decisão que vai então ficar limitada ali no tempo, mas ela de todo modo vai ter que enfrentar o fato gerador do ICMS. E aí não dá para a gente dizer, não, mas é o fato gerador de 98, o fato gerador de 2020 é outro. Não, né? Porque a interpretação do Supremo ela serve também para durar no tempo, assim como a nossa Constituição. Ainda que os conceitos evoluam, o Supremo tem o dever de manter essa coerência e se preocupar, né, com os efeitos futuros dessa decisão. Então, essas eram as minhas considerações iniciais. Eu gostaria de colocar também esses pontos para debate. E agradeço novamente a presença de todos, a presença também de todos os participantes. A gente está com 118 participantes. Agradeço muitíssimo também o interesse de todo mundo. Obrigado, Tati. De fato, todas as inquietações que você colocou,
eu compartilho delas, a gente já vem estudando isso não só no âmbito da comissão, né, mas inclusive no nosso núcleo de pesquisa lá da FGV, e de fato é quase como se fosse um pandemônio jurisprudencial, e a gente está caminhando para, infelizmente, incrementar esse pandemônio. E eu acho que a questão ela acaba ficando um pouco mais complexa quando a gente começa a ver que hoje, por mais que o Brasil não tenha migrado inteiramente para um sistema de cloud, a gente ainda utilize muito download e tudo mais, a gente não pode deixar, não devemos analisar essa questão do conceito de mercadoria de uma forma estanque no tempo, especialmente quando a gente hoje tem tecnologias de acesso remoto, e licença perpétua, e isso tudo coloca em xeque a questão da transferência de propriedade. Então, Carolina, se você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho das suas inquietações também em relação ao julgamento desse precedente, da forma como ele está sendo conduzido, né? E à luz do modo como são formatados os negócios na prática do setor de software, especialmente considerando hoje o cenário de download versus mídia física versus cloud, e o modo como esse conceito de mercadoria, se ele for fixado de uma forma, vamos dizer, capenga, né, sem analisar de forma completa a questão, isso vai prejudicar bastante o setor, né? Carolina, o seu áudio está mutado. Pronto, agora deu. Isso, obrigado. Estou acostumada nos áudios da aula dos meus filhos, sou a professora que tira eles do mudo, então eu nem mexo no computador. Vamos lá, obrigada, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Esse tema realmente é um tema que ele traz bastante inquietação para a indústria também, assim como para os grandes estudiosos do tema, e novamente agradeço aí a dedicação de todos vocês. Acho que o grande, e assim, e trazendo bem, porque o que eu espero, né, o que eu estou imaginando que isso pode acontecer no dia a dia, né, é muito complexo a divisão hoje em dia do download, da nuvem, a forma como o software é entregue e a forma como os contratos de licenciamento e os negócios são feitos hoje em dia. Talvez no passado, em 1998, 99, isso não parecesse tão complexo. Antes era o CD que eu comprava no varejo, agora esse mesmo CD, que antes eu comprava no varejo, fazia uma instalação na minha máquina, agora eu recebo um link que eu clico e aquele instala na minha máquina. Talvez não fosse tão complexo como a tecnologia. Na verdade, se atualizou, né, até hoje, né? Então, são diversos. Eu vou dar alguns exemplos e o que eu acho que vai acontecer, né? Se esse julgamento permanecer da forma como e eu acho que tenho pouca expectativa que essa decisão traga algum benefício para o nosso negócio. Eu acho que, na verdade, vai trazer muito mais insegurança jurídica do que tem agora. Ficou parado o quê? Quantos anos? Espero que fique mais 20, 30, porque é melhor que não se decida dessa forma. E aí eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente vende o Outlook, o e-mail, né? Acho que muitas pessoas têm o Outlook. Veja, o e-mail, o Outlook, ele tem um servidor que fica na nuvem, mas o Outlook ele é instalado no computador. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o município vai vir e falar, então, a parte do servidor que vai para a nuvem, você tributa como serviço. Aí o Estado vai falar, então, mas o Outlook que você instala, você tributa como ICMS. Porque se começar essa distinção entre, quando eu vendo um licenciamento de software, o que é download, o que é instalado, o que está na nuvem, são modelos de negócio que não são divisíveis. A gente tem um exemplo, né, clássico dentro da Microsoft, que eu vou falar porque é uma solução de consulta de 2014 e que é pública, né, sobre o Office 365. Quando o Office 365, até por curiosidade, eu falei, quando que foi lançado? Foi lançado em 2011, né? Então, eu estou usando o exemplo do Office 365 porque é de fácil identificação pelas pessoas.
A gente fez, na época, foi feita uma consulta para o município de São Paulo, dizendo, olha, no Office 365, foi quando migrou para a nuvem, né? Definitivamente. A gente tem o Word, o Excel, o PowerPoint, o OneDrive, o SharePoint. Entendemos que isso é um contrato de licenciamento e, portanto, vamos tributar. E aí o item lá, acho que era 1.3, licenciamento de software da lista de serviço. A resposta do município foi, olha, a gente entende o que é o Word, o PowerPoint, o Excel. Para isso, tudo bem. Isso é licenciamento, é 2% de alíquota de ISS. Isso, o resto, leia-se. OneDrive, SharePoint, Teams, isso é processamento, isso é alíquota do ISS de 5%. A gente falou, ups, eu não consigo dividir. O Office 365 é um pacote, é um licenciamento Office 365. Eu não divido. Então, sabe o que vai acontecer? A depender dessa decisão, vai acontecer o que já aconteceu na legislação há pouco tempo, quando o Estado de São Paulo passou a entender que o ICMS deveria incidir não só sobre download, sobre SaaS, é que eles vão começar a pegar os contratos de licenciamento e tentar dividir de alguma forma, para ficar um pouco para um pouco para o outro. E uma decisão dessa forma pode dar uma legitimidade ao e ao município também, e afetar de forma muito ruim todos os negócios que hoje são feitos. Tenho inúmeros... É curioso, né? Ontem eu falei assim, deixa eu conversar com alguém técnico aqui da Microsoft, que vende, né, licenciamento. Eu comecei a... Vamos falar um pouquinho sobre essas distinções entre download, entre o que é nuvem. Todo mundo fala, isso não dá para dividir. Isso é híbrido. É assim que hoje é comercializado, né? Então, aí se a gente pensa assim, agora um outro exemplo. Então, a gente deu o exemplo do Outlook, né? Que é um e-mail. Você usa servidor na nuvem e você também instala na máquina. O Office 365, você também faz o download na sua máquina, só que você pode acessar do seu celular se você está em outro lugar. Você não precisa necessariamente instalar na máquina. Você também tem algumas versões do Office 365 que você só acessa na nuvem, como muitos outros licenciamentos de software hoje em dia que são acessados via nuvem, né? Você tem, por exemplo, o SharePoint. O SharePoint você pode acessar via browser, você não precisa instalar, é só nuvem. Então, é uma confusão. É uma confusão. Então, eu não vejo como que essa decisão do STF pode ajudar, sobretudo no contexto dessa ação tão antiga e que compara software vendido no varejo via CD com software via download. Então, claramente, era um modelo, para começar, e aí voltando na questão que a Tati falou muito bem, né, na questão da transferência de propriedade, sem nem falar, nem estou tocando nesse assunto, a Tati já falou isso de forma brilhante, mas mesmo, e até essa questão, né, ela também foi alterada. A gente tinha um modelo de licenciamento de software perpétuo, passou para ser um modelo de licenciamento de software temporário. Então, tem muitas alterações no modelo de negócio que vieram, a nuvem trouxe, né, a tecnologia, ela empurrou para que as coisas acontecessem da forma como elas são, e que até nos permitem agora estar fazendo o que a gente está fazendo agora, né? Eu instalei o Zoom aqui, vocês instalaram? A gente instalou o Zoom agora, a gente está usando a nuvem, senão não poderíamos fazer o que estamos fazendo. Alguém teve um investimento enorme num data center, tá? Tem vários servidores para que a gente conseguisse conectar. Então, quando a gente usa o SharePoint, eu acho o SharePoint maravilhoso. Hoje em dia, a gente não passa e-mail com arquivo, né? Faço lá minha alteração na nuvem, alguém mexe. Existe uma infraestrutura por trás, são as camadas de serviço que foram sendo agregadas. Então, acho que é isso, eu já me estendi demais, eu acho que era só mesmo para trazer, acho que a grande preocupação que nós temos é
o efeito desastroso que essa decisão pode trazer. E aí vai entrar, obviamente, entendo os papéis dos diferentes órgãos dos estados, municípios, do município, do federal, cada um vai interpretar da sua forma e para a empresa vai caber começar a dividir o que não é divisível, que é indivisível. É isso. Obrigada. Obrigado, Carolina. Isso está bastante em linha até com o último questionamento que o Michel colocou aqui para a gente retoma isso ao final do nosso webinar, relativo à teoria da prevalência ou da preponderância, em que medida isso poderia talvez resolver, né, o problema e evitar que a gente tenha que ficar segregando, talvez identificar qual que seria a utilidade mais relevante para fim de usuário final. Mas acho que esse é um ponto que a gente poderia ao final retomar e até receber alguns inputs seus relacionados à expertise de mercado. Em relação a esses dois pontos preliminares, e que são bastante relacionados ao núcleo mesmo da incidência, né, e quais os impactos disso, eu acho que a gente pode passar para os próximos questionamentos. Cris, se você quiser dar seguimento, a gente pode tratar agora dos impactos, né, dessa ADI em relação, numa relação interprocessual. Isso. Carolina, você não se estendeu de forma alguma. Foi ótima a sua explicação sobre a tecnologia, o que a gente tem hoje da indivisibilidade. E falando justamente de impactos, né, que a gente vai passar agora a palavra para a Dani. A Daniela, que ela é patrona, né, dos mandados de segurança coletivos, né, e para que ela possa falar um pouquinho, então, sobre os impactos do julgamento, né, da decisão do Supremo, caso prevaleça, então, o voto da ministra Carmen Lúcia, sobre as outras ADIs, né, e também sobre os mandados de segurança coletivos, que já foram, né, impetrados, e que discutem justamente, né, o convênio 106, e as cobranças que os estados já têm feito, né, em relação do ICMS sobre as operações com software, né, licenciamento de software de forma geral. Dani, por favor. Bom, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada a todos e todas. Obrigada, Cris e Dani, pelo convite. Sempre muito bacana a gente discutir esse assunto, porque esse assunto não tem fim, né? A gente volta e discute ele várias vezes. Já estive em vários painéis com o Luiz, com a Tati, com a Carol, com a Cris, com o Daniel sobre esse tema, e a gente sempre aprende um pouquinho mais. Aprendi mais um pouquinho agora com a Carol. Mas vamos lá, falando um pouco das ações dos mandados de segurança coletivos, o que basicamente se discute nessas ações? Tem ações individuais e existem ações coletivas que discutem essa questão da incidência do ICMS sobre bens digitais. Mas isso veio mais à tona após a edição do Convênio 106 de 2017. O Convênio 106 de 2017, ele, como a gente sabe, o convênio ele só pode tratar sobre benefícios e isenções, incentivos fiscais e sobre disposições de obrigações acessórias. O Convênio 106, de forma indireta, né, ele trata dessas questões de obrigações acessórias, trata de isenção fiscal, mas ele, na verdade, ele pressupõe a incidência do ICMS nessas operações com mercadorias e bens digitais. Em razão desse convênio, vários estados, até hoje 14 estados, regulamentaram o convênio nas suas legislações respectivas estaduais e entendendo que efetivamente deveria haver a incidência do ICMS nessas operações. A gente tinha lá na época em que saiu a decisão que o Daniel comentou, a 176626, lá de 98, que separou a tributação do software em software de prateleira e software por encomenda, ficando o software de prateleira com os estados, desde que tivesse o meio físico, e o software por encomenda com os municípios. Naquela época, os estados passaram a tributar o ICMS sobre o software de prateleira, mas só sobre o valor da mercadoria mesmo, física, do bem físico, do CD, do DVD, etc.
Quando a tecnologia foi mudando e eles viram que eles estavam perdendo efetivamente a receita, né, e efetivamente há um esvaziamento da base tributária dos estados, a gente não pode deixar de considerar isso, e isso foi considerado, inclusive, pelo ministro Toffoli, quando ele votou lá na cautelar da ADIM em 1945, um dos argumentos que foi utilizado foi esse, para manter, né, a legislação do estado do Mato Grosso. Os estados começaram a perceber, então, que eles estavam tendo um esvaziamento da sua base tributável. Então, eles começaram a alterar. Alguns estados não convalidaram o convênio 106, como o estado de Minas Gerais, por exemplo, mas alterou o decreto, entendendo que, na verdade, o que os estados davam era uma possibilidade de cobrança do ICMS sobre uma base tributável reduzida, que seria o valor do meio físico. Essa é a interpretação dos estados. E aí, em razão disso, outros estados regulamentaram o convênio 106, como o estado de São Paulo, e passaram efetivamente a tributar o ICMS sobre essas operações. No mandado de segurança coletivo, então, e aí eu vou falar dos mandados de segurança coletivos daqui do estado de São Paulo, e nas ações individuais, o que se discute, portanto, é o afastamento do decreto 63099, que regulamentou o convênio 106 aqui no estado de São Paulo. E o argumento que se utiliza, né, que a gente utiliza nesses mandados de segurança, e que tem vingado no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente tem decisões da 2ª, da 3ª, da 5ª, da 10ª, da 11ª, 13ª Câmaras de Direito Público daqui do Estado de São Paulo, todas favoráveis no sentido de que o convênio 106 e o decreto 63099, né, na verdade o decreto, né, que a discussão aqui ela é sobre o decreto, invadiu a competência dos municípios, que é prevista na Lei Complementar 116 e na 157. De acordo com a Constituição Federal, artigo 146, ele determina que só lei complementar é que pode tratar de regras gerais de tributos e de conflito de competência. Então, se a Lei Complementar 116 ela veio depois do julgamento do RE 176626, depois da interposição da DI 1945, obviamente, a Lei Complementar feita pelo Congresso Nacional, ela decidiu, ela escolheu para qual base tributável deveria ir esse tipo de operação. Então, quando na lista de serviço, mesmo lá em 2003, já tinha o item 1.05, que é licenciamento ou cessão de uso de programa de computador, houve uma escolha do legislador ali. Ali se ficou claro que a tributação desse tipo de operação tem que ser pelo ISS e não pelo ICMS. Eu não posso ter a mesma operação tributada por dois entes federativos, porque isso acaba sendo, além de uma invasão de competência, uma bitributação. E esse argumento tem sido bem acolhido no Tribunal de Justiça de São Paulo, que a gente sabe que é um tribunal muito fiscalista e muito voltado a questões do Estado, né? Muito sensível a essas questões estaduais. Agora, a grande dificuldade que a gente teve, né, e tem tido para discutir essas questões, tanto com os juízes quanto com desembargadores, é quando a gente trata exatamente do avanço da tecnologia e do que a gente tem hoje. A Lei Complementar 157, ela veio para tratar de novos itens, trouxe novos itens à lista de serviço para tentar, de alguma forma, equalizar o avanço da tecnologia. Então, tudo isso que a Carol falou, processamento de dados, armazenamento de dados, hospedagem, a própria disponibilização de conteúdo. A hora que a gente conversa com o juiz e eu falo com eles, olha, na verdade, quando você adquire o Netflix, você adquire o quê? O que você quer com o Netflix? Qual a utilidade final? É a disponibilização do conteúdo. A disponibilização do conteúdo, inclusive, é um item à parte hoje na Lei Complementar 116, que é o item 1.09. Então, essa busca que a Carol comentou, e complementando também um pouco a fala da professora Tatiane, de que a jurisprudência do Supremo ela deveria ser coerente com a própria jurisprudência, com os próprios julgados que eles já tiveram. Quando houve o julgamento da repercussão geral que trata dos planos de saúde, ficou muito claro que em contratos complexos, como são os contratos de software hoje, eu tenho que verificar qual é a utilidade final.
o que o consumidor, no final, ele está adquirindo. Quando eu adquiro o Office 365, o que eu adquiro? O que é mais importante? O que é preponderância? Né? Então, isso tem que ser avaliado. E mais, um outro ponto que a gente também reitera em todos os memoriais, nos despachos, sustentação oral, em todos esses casos, é essa questão de efetivamente ser necessária a transferência de propriedade para que possa ter a incidência do ICMS. Então tá, tudo bem. Vamos considerar que mercadoria pode ser um bem intangível e que possa haver uma operação de circulação de mercadoria intangível. Quando é que essa operação de circulação dessa mercadoria ela realiza? Quando há efetivamente a transferência de propriedade. Quando eu falo em software, eu falo em transferência de código-fonte. Eu não tenho como dissociar a transferência de código-fonte para a transferência de propriedade. O resto é licenciamento de uso, licenciamento de distribuição. Então, a lei do software, ela trata isso de forma muito clara, essas 3 formas de comercialização do software. E mais do que isso, o próprio Supremo Tribunal Federal também, no RE, que foi repercussão geral, 540.829, quando discutiu a questão do ICMS sobre arrendamento mercantil, já entendeu lá que o ICMS só poderia incidir quando houvesse transferência de propriedade. Então, só quando houvesse opção de compra desde o início é que eu poderia de ICMS numa operação de arrendamento mercantil, por exemplo. A súmula 166 do STJ, que trata também da não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, também discute isso. Não há incidência do ICMS se eu não tenho transferência de propriedade, quando é simplesmente uma circulação mera da mercadoria entre estabelecimentos. Então, é lógico, a jurisprudência, eu acho que, não sei se é difícil a gente pedir para o Supremo para ter coerência nessa discussão, a gente não sabe até que ponto a ministra Carmen Lúcia vai efetivamente entrar nesse detalhamento na discussão do download, da transferência por download, que a gente já sabe, todo mundo aqui acho que está na mesma página, de que não vai ser suficiente, obviamente, para toda a discussão que a gente tem hoje, mas precisa haver uma certa coerência com o que já foi decidido em outros casos e que tem a mesma consequência, né? Então, não pode haver tributação pelo ICMS se eu não tenho efetivamente uma transferência de propriedade ou uma circulação jurídica efetivamente daquela mercadoria, mesmo que se entenda que uma mercadoria intangível possa ser considerada como um bem ou uma mercadoria sujeita à incidência do ICMS. Então, a conclusão que a gente chega, assim, a depender do que for julgado realmente na DEI 1945, impactará, sim, obviamente, nos julgamentos dos mandados de segurança coletivos e nos mandados de segurança individuais que correm, principalmente em São Paulo, que é onde que tem tido a jurisprudência mais proeminente. Mas a forma como isso vai se dar aqui, acredito que talvez seja mais tangente, porque aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem conseguido sensibilizar os julgadores de que a tecnologia mudou, tanto que, acho que é até um ponto importante de colocar, que houve pedido da Procuradoria da Fazenda Estadual até para poder postergar o julgamento de alguns desses casos de mandado de segurança coletivo, esperando o julgamento da DI 1945. E o Tribunal de Justiça não quis esperar. O Tribunal de Justiça de São Paulo falou, não, lá vai se decidir uma parte dessa questão, uma parte pequena, não é exatamente o que está sendo discutido aqui. Aqui a gente está discutindo o decreto que convalidou o convênio 106. Então, eu acho assim, vai ter, sim, obviamente, algum impacto, mas esse impacto talvez não seja tão forte, porque também ainda serão julgadas as demais ADINs que discutem tanto um decreto de Minas Gerais quanto um outro decreto de São Paulo, que regulamentaram o convênio 181, que era um convênio anterior ao 106, e, além disso, a própria ADIN da Brascom, que discute o próprio convênio 106. Então, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Eu acho que, com certeza, vai confundir, mas não vai ser o grande divisor de águas dessa questão. Bom, era isso, Daniel, Cris. Dani, muito obrigada pelos seus comentários. É certo que a gente vai ter, né? Então, a gente tem uma certa influência, né, desse julgamento nas ações, mas também, pensando aqui, a gente também pode ter o Estado mais agressivo, né? O Estado utilizando a decisão do Supremo para poder lavrar autos de infração,
né, e vir cobrar o ICMS aí dos últimos 5 anos, né, mesmo em casos de nuvem, ou em casos que o serviço prevaleça, né, a nosso ver. E daí, nesse ponto, é que eu passo a palavra, então, para o Luiz, né, para que ele fale um pouquinho, né, comente um pouquinho aí dos aspectos econômicos, né, de uma decisão como essa para as empresas, né, o impacto que dá essa decisão para as empresas. Luiz, por favor. Obrigado, Cris. Queria agradecer primeiro o convite a você e ao Daniel, parabenizar a subcomissão aí que está fazendo um trabalho excelente, trazendo esse assunto para dar visibilidade que ele realmente merece. Parabenizar todo mundo que me antecedeu aí também nas falas. O problema de ficar para o final que você quer comentar o que todo mundo falou, todo mundo com comentários muito instigantes. Eu queria abordar esse assunto, e eu acho que essa é uma proposta legal aqui, a gente não ficar, como a Tati introduziu, a gente não ficar só discutindo a obrigação de dar versus fazer, porque isso tem anos de discussão sobre isso, farto material, concentrar um pouco nos efeitos dessa decisão, né? Então, assim, de cara, a minha opinião é que o pior caso que podia ter para ser pautado é esse, né? Por que esse é o pior caso que podia ser pautado? Primeiro, ele é de 20 anos atrás, isso por si só já bastaria para entender que ele é o pior de todos. Mas não só por isso, ele não tem, dentro do conteúdo que vai ser julgado, questões muito importantes. O advento da Lei Complementar 116, a Lei Complementar 157, a própria evolução da tecnologia. Se a gente for pensar 20 anos atrás, o que a gente tinha de software era praticamente editor de texto e planilha que a gente usava. Hoje, você pega um smartphone, ele tem mais software do que teve nos últimos 20 anos inteiros. E essa evolução toda veio a infirmar várias das características do ICMS, né? A licença passou a ser não perpétua, o software na nuvem passou a ter mais camadas de serviço, como a Carol falou, do que antes. Então, primeiro, assim, ele é ruim porque ele não reflete o estágio atual da tecnologia. E eu acho que o Supremo está perdendo uma grande oportunidade de reparar esse problema de 20 anos atrás, quando não pauta junto com as outras ações. Porque uma forma de tentar reparar esse gravíssimo erro, 20 anos não é minimamente razoável você esperar para ter a definição de um assunto importante como esse. Não obstante isso, eles estão perdendo a oportunidade de julgar com as outras ações que são contemporâneas e conseguir ter uma decisão que seja mais coerente, porque a gente está correndo o risco de entrar numa incoerência muito grande e é muito intuitivo entender que um eventual julgamento favorável ao ICMS, isso vai sim dar muito gás e muita motivação para as fazendas. Elas já estão indo atrás do que é nuvem, do que é streaming, do que são as novas ofertas hoje, né? Depois de uma decisão dessa, certamente o conflito, que já é muito exasperado, vai piorar muito mais. Agora, o ponto mesmo que eu queria tocar é que, assim, um contencioso decorrente de conflito de competência, que é o caso, ele é o pior contencioso que pode existir para um contribuinte. Não tem como ter um contencioso pior do que um contencioso de conflito de competência, porque o pressuposto do conflito de competência é que você tem, no mínimo, 2 tributos para ser pagos e 2 mordidas, uma de cada lado. Quando não tem 3, né? Porque no Brasil é possível ainda colocar o IPI em algumas hipóteses, como impressora 3D, por exemplo, você pode ter ICMS, ISS ou IPI. Você pode ter um triplo conflito de competência, mas não vamos entrar lá. E por que o conflito de competência é o pior? Porque, na maioria das vezes, pelo menos um dos tributos foi pago, né? Nesse caso, a gente já tem até dados. O próprio professor Alberto Macedo, ele menciona, eu estou roubando os dados dele aqui, a checagem não é minha, então se virar fake news, vocês podem falar com ele, tá? Mas assim, 2 bilhões de ISS ele já levantou, que tem pago, contra, se eu não me engano, 100 e poucos milhões de ICMS. Então, isso já está quantificado. E eu acho que esse número ainda está subestimado, porque muito provavelmente ele pegou o valor das grandes capitais. E tem muito município pequeno que tem empresa faturando e com estabelecimento prestador de software lá. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que o Supremo julgou, prevaleceu
o entendimento da Carmen Lúcia, que, by the way, nessa forma de julgamento virtual pode acontecer por WO, né? A gente pode ter isso por WO, entrou lá na sala de julgamento virtual, em 5 dias o ministro não se manifestou, ele acompanha o relator. Então, vamos supor que a gente perca por WO, em 5 dias sem manifestação dos ministros, uma coisa tão simples, o que vai acontecer? No dia seguinte, né? O day after, contribuintes aí com um liability de ICMS para o passado. Essa é a primeira coisa que tem que se considerar. A segunda coisa, e aí a análise é a seguinte, o contribuinte perdendo essa ação, ele perde 3 vezes. Ele perde uma vez, porque o ICMS teria que ser recolhido, a princípio, retroativamente. Ele perde outra vez, porque o ISS que ele pagou, dificilmente ele vai conseguir recuperar das prefeituras, então ele perdeu mais uma. E ele vai perder uma terceira vez, porque o ICMS que ele vai ter que pagar retroativamente, ele não vai mais conseguir colocar no preço. Então, assim, conflito de competência é o pior contencioso que tem, porque normalmente você perde 3 vezes. Né? No cenário brasileiro, você não perde só uma vez. Você perde porque você tem que pagar o passado, você não consegue recuperar o que você já pagou, e você perde a oportunidade de repassar isso no preço. Fora isso, o que vai ser o day after? Inevitavelmente, mais uma chuva de contencioso, porque mesmo sabendo que a expectativa de recuperar isso das prefeituras é muito baixa, você não pode simplesmente deixar o valor pago na mesa, você tem que ir atrás, então vai ter aí uma chuva de contencioso tributário e uma outra chuva de contencioso comercial, porque muitos dos contratos estabelecem, principalmente, normalmente a tropicalização da versão brasileira dos contratos globais que a gente tem que fazer é se preservar de qualquer absurdo que possa ter. Então tem muitos contratos que falam, olha, na hipótese de acontecer alguma coisa e inventarem um imposto lá de 20 anos atrás, eu ainda assim vou poder ir atrás de você para recuperar. Então pode ter também uma chuva de contencioso comercial. Agora você imagina, isso vai ser um impacto enorme para as empresas grandes, imagina para as empresas pequenas, imagina um pequeno distribuidor de software. Esse cara com uma bucha de ICMS de um dia para o outro, o que ele vai fazer? Isso realmente é um cenário muito preocupante. Por isso que eu tenho defendido, assim, é imperativo que nesse caso você tenha pelo menos a modulação dos efeitos, porque dessa forma os efeitos deletérios dessa decisão sendo feita, eles são minimamente mitigados, né? A gente vai ter os efeitos dela para o futuro, que vai gerar uma confusão total, pelo que a gente já conversou aqui. Ela tem, assim, a possibilidade de influenciar o cenário atual da tecnologia de forma equivocada, mas pelo menos o passado a gente conseguiria, de alguma forma, preservar e não ter esse efeito bombástico para o passado também. E aí uma pequena digressão que eu queria fazer é como é que a gente chegou nisso, né? Como é que a gente chegou na beira desse abismo? Acho que isso é uma coisa importante de pensar também. E aí, toda oportunidade que eu tenho, eu tento colocar. Eu acho que isso é um problema, sim, do judiciário, que tem que se posicionar de forma mais rápida, mas eu acho que o problema no judiciário é mais a consequência. A causa, para mim, está no sistema. E eu acho que muito do que foi falado aqui deixa muito claro isso. Quando eu falo sistema, eu falo da nossa repartição constitucional. Ela estimula o conflito de competência, ela é uma fábrica de contencioso. Por que ela é uma fábrica de contencioso? Porque ela pressupõe uma realidade que não existe mais. A própria Carol falou, olha, as ofertas são indivisíveis. E não só a nuvem é indivisível. Você ter que dividir a nuvem, que é um cenário provável dentro dessa questão do Supremo julgar pelo ICMS, é tão absurda porque todo o apelo negocial da nuvem é você acabar com o custo de infraestrutura. Quando você vai vender nuvem, você fala assim, olha, cara, você não precisa mais investir na sua própria infra. Esquece a infraestrutura, você só vai pagar pelo software, só pela funcionalidade. A infra eu vou investir. Isso não é mais um custo seu. O que acontece quando você tem que quebrar a nuvem? Você vai ter que colocar lá na fatura do seu cliente quanto que ele vai gastar com infra. Você vai obrigar, por uma imposição fiscal, todo apelo comercial e negocial que a solução tem, andar para trás. Porque agora você vai ter que falar, não, o seu custo de infra é esse. Como se fosse possível você pegar um data center com tudo que tem lá dentro e falar e calcular o custo por cliente. Né? Eu não sei se alguém teria capacidade de fazer isso. Agora, não é só a nuvem. Né? Hoje, a gente não fala mais em
em serviço, em mercadoria e em indústria, a gente fala em solução. As soluções são híbridas, elas são multitecnológicas. A solução ela pode ter mercadoria, ela pode ter indústria, ela pode ter serviço. Isso hoje em dia já é irrelevante. Essas categorias constitucionais elas não refletem a realidade. E considerando a impossibilidade de se dividir, qualquer coisa nova, qualquer tecnologia nova que surge, é um potencial conflito de competência e é a certeza de um contencioso. A gente já tinha contencioso de conflito de competência na economia tradicional. Vamos lembrar, industrialização por encomenda, veiculação de outdoor, publicidade, agora na publicidade online, impressora 3D, são inúmeros os casos, né? Então, quando a gente extrapola isso para oferta de blockchain com interface de internet das coisas, rodando em nuvem com inteligência artificial, no mundo inteiro isso é uma solução. No Brasil isso vai ter que virar 5, 6, 7 contratos, tendo que dividir o que é indivisível para tentar dar a cada um que é seu, como se fosse possível fazer isso. E não só blockchain, a gente tem o caso da impressora 3D, enfim, eu acho que qualquer tecnologia nova que você for analisar, isso vai acontecer. E também, nas próprias ofertas de software, se a gente acha que aquela modalidade de software embalado em alguma coisa física acabou, eu tenho minhas dúvidas, porque quando a gente vê o mundo smart nada mais é do que um monte de coisa inteligente e um monte de coisa material com software dentro. Então, de uma outra forma, a gente também vai acabar voltando em algumas ofertas para software encapsulado em alguma matéria física. Só que a matéria física ela deve valer 1% do valor do que você está comprando. 99% é a inteligência, é o fato de ser smart. Só que aí, dentro do que a gente está construindo, que é o possível no nosso sistema, não, isso aí vai ser mercadoria porque tem uma camada de alumínio em volta. Então, são tantos os absurdos que eu vejo dentro do sistema que a gente tem, que eu acho muito improvável que qualquer sistema judiciário dentro desse sistema constitucional tributário dê conta de solucionar a tempo e a ordem todos esses conflitos que inevitavelmente vão continuar sempre aparecendo. Então, acho que essas que eram as minhas contribuições com mais cara de desabafo, mas aí depois acho que vai ter uma rodada legal das perguntas. Eu agradeço muito novamente o espaço. Obrigado, Luiz. Eu acho que até um gancho do que você falou, me vem um outro questionamento aqui à mente, em relação, você falou assim, o contribuinte ele acaba tendo que lidar com 3 problemas, né? Mas isso se a gente não explodir a questão e analisar os impactos da qualificação jurídica do software também para fins de apuração de tributos federais, né? Porque isso, com certeza, dependendo do modo como a gente fixar se é mercadoria ou se é serviço, vai impactar os percentuais de presunção de lucro aplicáveis no IRPJ e na CSLL pelo lucro presumido, vai impactar PIS/COFINS importação, CID, imposto de renda retido na fonte. Então, talvez você, Luiz e a Carol possam passar para a gente um pouquinho como que é ter que lidar e compatibilizar todos esses cenários, né? Porque para fins de tributação indireta e do consumo vai ser uma coisa, e eu vou ter que adaptar isso para fins de tributação direta e ainda levar em consideração as orientações da Receita Federal que nem sempre estão em consonância com o que a gente tem para fins de ICMS e ISS. Eu acho que isso pode ser ainda um outro viés de impacto, né, da qualificação jurídica do software. Essa pergunta é difícil. Pergunta difícil, eu prefiro deixar a Carol responder primeiro, porque eu vou na cola dela depois. Eu não tenho nem ideia o que eu vou fazer. Ai, puxa, eu estava vendo aqui até as perguntas, né? Umas questões, o pessoal trazendo a questão da preponderância. Eu acho que no dia a dia o que a gente faz é igual a gente fez naquele caso da consulta do Office 365, que eu comentei com vocês, que veio dizendo que eu tinha que segregar entre 2 itens. Aí o mercado vai se ajustando, né? Nós pudemos, naquela situação, optar por classificar tudo como um processamento de dados, porque no final das contas o grande objetivo era para o município naquela situação era recolher com uma alíquota maior, e assim fizemos para evitar uma discussão. Então,
o que vai acontecer é que, e aí a gente entra nas pequenas, médias empresas e até as grandes, é um trade-off, né? Onde tem mais risco, menos risco, quem paga mais, quem paga menos, vai piorar ainda uma situação que já existe hoje, que é como que eu posso dizer? Uma completa desarmonização no sistema, né? Porque e nessa situação existia isso, né? Microsoft, na época, classificava daquela forma a minha venda, naquele item de serviço, pagava aquela alíquota de imposto. Outras empresas tinham uma outra classificação e decisão interna de risco e optavam por fazer de outra forma. Então, nessa situação onde existem esses conflitos e essa falta de clareza, a gente vai enxergar o que a gente já enxerga hoje, que é uma total incoerência entre as empresas, os players, entre assim, a forma como classifica tributariamente acaba influenciando de maneira direta a forma como o negócio é vendido, né? Você quer comprar com mercadoria ou com serviço? Não, esse tipo de discussão, ele existe. Qual que é a alíquota menor? Né? Esse é o mercado. É uma pena, porque isso... Não sei se alguém quer comentar mais sobre isso, mas isso tudo causa isso também. Né? Causa isso, essa distorção absurda entre todos os players do mercado. E essa é o que o Luiz falou. A gente vai começar... Né? Qual que é a minha classificação de risco? Onde é melhor eu ir? A questão da preponderância... Em muitas situações, ela é possível se identificar, em outras não. E mesmo que eu entenda a minha preponderância, pode não ser a mesma avaliação de uma outra empresa ou a mesma avaliação do fisco, ou estadual ou municipal, que vai entender de outra forma, ou vai me pedir, com toda certeza, para eu comprovar onde está a minha preponderância. Então, me prova qual que é a preponderância. Falei, mas... O cara, por favor. Por favor. Um comentário que eu queria fazer é reforçar esse seu ponto que você colocou, porque isso cria um ambiente para uma concorrência muito desleal. Né? Quanto maior for a insegurança, mais apetite para risco gera no mercado, e muitas das vezes de uma forma não muito legal. E isso gera também, dentro das empresas, a gente lá, o gestor, tendo que tentar mapear tudo que é risco e ficar mandando um monte de relatório com um monte de número absurdo e que no final isso só queima o nosso filme lá fora, porque a gente fala, olha, a gente está tentando... Primeira coisa é coerência, né? Então, assim, quando você falou como que você vai conciliar o estadual com o municipal, com o federal, é tentar traçar uma linha coerente, não tentar pegar o melhor de todos os mundos, porque aí realmente você fica com uma posição fragilizada quando você vê a big picture, né? Então, ter uma posição coerente, isso pode repercutir em você ter que nem sempre estar com o melhor caso do ponto de vista da otimização fiscal. E a outra coisa, soltar um monte de relatório lá para fora, sempre colocando o tamanho do liability potencial do Brasil, se a interpretação for para um lado ou for para o outro, isso no final diminui o investimento do exterior para cá, porque no final eu falo, vou pôr dinheiro aonde? Onde vai me dar um retorno ou onde ele vai ficar preso e perdido nesse esgoto de contencioso? Infelizmente, o quadro é esse. Tudo isso até tem um pouco de relação com o questionamento que o Michel colocou, e bem interessante, porque ao fim e ao cabo, se a gente parar para pensar que a gente está falando de um controle concentrado de constitucionalidade, porque se fosse controle difuso, né, ele não vincula a administração pública. A gente só tem a vinculação, ele vincula apenas tribunais, nos termos do 927. A possibilidade de vinculação da administração pública no controle difuso, ela é específica quando a gente trata de questões federais por meio da Lei 10.522. Mas quando a gente pensa em controle concentrado, que é a ADI 1945, no nosso caso, de fato tem uma vinculação também da administração pública. E aí tem um problema, né? Porque qual a administração pública? Né? Estadual, municipal ou federal?
Então, muito pertinente esse questionamento do Michel, quando ele trata, e se o contribuinte ele segue a diretriz fixada pelo STF, por mais difícil que seja fazer isso na prática, né? Porque se eu segregar a atividade, é muito praticamente inviável. A preponderância pode ser questionada pelos fiscos que foram desprestigiados. Será que o contribuinte, que ele é o mais cauteloso possível, ele poderia utilizar o seu amparo? O artigo 100 do CTN, que trata da não aplicação de multa quando você segue diretrizes e costumes em esfera tributária, o próprio artigo 24 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, quando ele trata das práticas reiteradas, ou, porque assim, se a gente for analisar, a modulação de efeitos seria uma solução boa, mas a gente tem um precedente recente da mudança de orientação do STF em relação à tributação do fundo rural, em que os contribuintes pediram a modulação de efeitos e ela foi rejeitada. Então, é um caso que seria um benchmark ruim para a gente, né? Porque no caso do fundo rural, por exemplo, era reconhecida a inconstitucionalidade, mudou a composição do tribunal com a entrada do Alexandre de Moraes, isso desequilibrou o placar, então passou-se a reconhecer a constitucionalidade do tributo. Você tem aí o preenchimento claro da mudança do cenário jurídico que justificaria a modulação. E ela não foi dada. Então, no caso, contar com uma modulação de efeitos, por mais que ela seja desejável, também é difícil se a gente analisar o retrospecto histórico de precedentes em que houve essa modulação. Então, os contribuintes eles vão ser obrigados, eventualmente, a recorrer a estratégias subsidiárias, como o artigo 100 do CTN, ou até o próprio 146, quando trata da mudança de critérios jurídicos. Então, talvez, Luiz e Carol, Tati, Dani também, Cris, não sei o que vocês pensam, se não era o caso da gente voltar a repensar a criação de um imposto residual que substitua isso, ou um simples do software. Em tempos agora, a gente sabe que a reforma tributária ficou um pouco paralisada, mas, de fato, a gente só tem essa problemática toda porque a gente segrega a tributação de serviço e mercadoria. Num cenário de uma tributação unificada, independente se pelo IVA ou não, isso não aconteceria. E lembrando também que o Brasil realmente é uma jabuticaba nesse aspecto, porque a OCDE é a primeira em reconhecer que os métodos de disponibilização do software para o usuário final, eles não podem impactar a tributação. Porque a gente sabe que, ocorrendo esse impacto, a gente tem um sistema tributário ineficiente, porque a tomada de decisões ela acaba sendo norteada por drives que não só o próprio negócio, mas sim economia tributária ou menor risco tributário. Então, o que vocês acham de eventualmente pensar num imposto residual, ou realmente vamos contar com a jurisprudência do STF para ela resolver isso e ficar num contencioso de anos e anos, porque a chance realmente de acontecer o que a gente gostaria, que é um julgamento conjunto de todos os precedentes pendentes de ICMS ou ISS de software, ela é bem pequena. Então, a gente realmente tem que se deparar com o que é desejável, né, e o que a gente consegue na prática. O que vocês acham sobre isso? Posso fazer algumas considerações sobre isso e também sobre a questão da transferência da propriedade? Eu queria só adicionar uma consideração à fala da Daniela. Quanto à modulação de efeitos, né, vou chegar no artigo 100, mas voltando para a modulação de efeitos, eu concordo que seria sim hipótese de modular, a gente deveria pensar nisso, mas eu também fico aqui pensando alto e me perguntando como seria essa modulação. Porque aí, vamos dizer, né, o Supremo entende que incide ICMS sobre download e aí ele só pode aplicar para o futuro, eu concordo, para preservar essas autuações milionárias para o passado. Mas uma modulação que vai se aplicar para o futuro, um futuro que não existe, na verdade, né? Ou a gente, e aí é uma pergunta que eu coloco aqui para o Luiz e para a Carol, esse download, como era feito no passado, ele está quase acabando, né? Então, qual seria também o impacto desta decisão que só seria aplicada para o futuro em termos de caixa para o Estado? Porque eu acho que também o Supremo porque é óbvio que o Supremo considera isso, né? E os estados vão trazer essa questão à tona por ocasião do julgamento. Então o Supremo fala, tudo bem, vamos modular para só aplicar para o futuro, mas um futuro que está em extinção, eu tenho dúvidas se ele iria nesse caminho.
E agora, mas de outro lado, eu concordo, só deveria ser para o futuro, né? E aí, ao dizer isso, de novo, ele vai ter que passar pela questão da transferência da propriedade, que eu já vou chegar lá. Mas aí eu queria também falar do artigo 100, que é super interessante que o Michel aqui levantou. Se o contribuinte estaria protegido pelo artigo 100, pelo fato de ter observado as práticas reiteradas da administração, e aí eu estou entendendo que, se eu entendi bem, Daniel, que é recolher o ISS, certo? Então, recolher o ISS, então, estou protegido pelo artigo 100 do CTN, que enuncia, né, para quem não se lembra, quais são as normas complementares de direito tributário, e no parágrafo único diz que a observância dessas normas complementares de direito tributário, elas afastam a incidência de penalidade, juros e atualização monetária da base de cálculo. E aí, que norma complementar seria essa que o contribuinte observou? Estou imaginando aqui as práticas reiteradas da autoridade administrativa, poderia ser uma, né, que acho que é inciso 3, se não me falha a memória, mas também os atos normativos expedidos pela administração, porque tem, por exemplo, em São Paulo, tem parecer normativo da prefeitura, né, o 1 de 2017, dizendo que, inclusive, sobre SaaS, que é disponibilização de software na nuvem, incide o ISS, né, veio logo depois da Lei Complementar 157. Muito bem, então o contribuinte poderia virar para o Estado e dizer, olha, eu estava observando uma prática reiterada da autoridade administrativa, estava observando um ato normativo da administração municipal e por isso recolheu o ISS e, portanto, pelo menos em relação ao ICMS, não corrija a base de cálculo, não me cobre penalidade, acho que é nesse sentido, né, a aplicação do artigo 100 na eventualidade de preponderar o entendimento do Supremo, na eventualidade de a gente considerar que é ICMS mesmo sobre bem digital. Eu acho que essa seria uma tese interessante, porque, ao que me parece, o artigo 100 do CTN, ele se aplica para afastar as penalidades se a penalidade está sendo exigida pela mesmo ente que expediu a ordem, pelo mesmo ente que praticava reiteradamente aquele entendimento ou que emitiu o ato administrativo. Então, eu não sei se faz sentido aplicar esse dispositivo, e aí, Michel, não sei se eu não entendi a sua questão, mas não sei se faz sentido aplicar esse dispositivo nessa relação cruzada entre os entes, né? Então, eu observei o município e por isso, Estado, você não me cobre. Me parece que é uma desculpa, o artigo 100, do próprio ente, né? Então, em nome da moralidade, da boa-fé, ele próprio mudou de ideia, como aconteceu em São Paulo, faz bastante tempo, sobre o outdoor, vocês lembram? Que não havia o código para recolhimento do ISS, porque ele tinha sido excluído por meio de um parecer normativo, e aí acho que foi no governo da Marta, se não me falha a memória, ela reinstituiu o código. Então, ela não cobrou multa, penalidade, atualização de base de cálculo, nada, porque, afinal de contas, foi a própria prefeitura que excluiu o código de recolhimento. Não sei se, nesse caso, seria uma boa saída, mas fico aqui me perguntando, né, se era exatamente isso. Mas mesmo os reflexos na esfera federal, eu não sei se dá para aplicar o artigo 100, a não ser que seja, de fato, a manifestação da própria Receita Federal, e isso a partir da decisão do Supremo. Aí sim, né? Aí também da mesma esfera, eu tô plenamente de acordo. E só para não tomar muito tempo, eu queria falar sobre a transferência de propriedade, só para reforçar aqui o que a Daniela falou, em relação ao arrendamento mercantil e entendimento do Supremo, o que reforça essa posição de que a transferência de propriedade ela é necessária para fins de incidência do ICMS, é de fato esse julgamento do leasing, né, do ICMS, então só se tiver opção de compra é que eu tenho a incidência, era uma decisão relatada pela Ellen Grace, né, acho que era a importação de um forno, e aí logo depois dessa decisão do Supremo, da Ellen Grace, começou a se discutir a incidência do ICMS na importação e nos contratos de arrendamento mercantil internacionais. E aí, nesse caso, e aí acho que isso reforça bem a tese da transferência de propriedade como necessária para o fato gerador do ICMS, porque nesse caso o Supremo só admitiu a incidência do ICMS se fosse contrato de arrendamento mercantil internacional, porque havia autorização constitucional, foi dada pela emenda 33 de 2001, e porque o Supremo reconheceu que a emenda 33 alterou a configuração do ICMS na importação, né? Na minha percepção, era totalmente
inconstitucional aquela emenda, mas não foi o que o Supremo achou. O Supremo falou, a emenda constitucional pode ampliar a base de incidência do ICMS, e o ICMS importação, né, ele acaba dizendo isso de uma forma indireta, o ICMS importação é um outro ICMS do ICMS do 155, inciso 2. Tanto assim que ele incide sobre bem, não importa se é contribuinte ou não contribuinte, transferiu propriedade ou não transferiu. Então, na verdade, nesse julgamento da emenda 33, quando avalia o ICMS importação, ele reforça a necessidade de, para o ICMS normal, o interno, eu tenho que ter a transferência da propriedade. Então, de fato, essa lembrança do julgamento do leasing, ela é muito boa para, e aí já respondendo as perguntas, né, que foram logo do começo, para necessidade de transferência de propriedade no caso de ICMS com a licença perpétua. Isso, né, é possível que o Supremo até tente relativizar, mas nos termos atuais, além de não ser mercadoria, né, porque você tem todas essas camadas da nuvem, me parece bem difícil que dê para dizer que o ICMS não precisa de transferência de propriedade. Aí seria, sim, uma inovação constitucional muito significativa. E aí, agora sim, só a última coisa, em relação ao imposto residual, seria uma saída, né? Então, você resolve pela competência da União, em tese. Aí, é óbvio, né? A teoria, o papel aceitam tudo. Mas, na prática, eu acho que essa seria uma saída muito difícil, porque depende... Eu mesma já escrevi isso, dizendo que eu acho que seria uma saída razoável, um tributo que seja federal, mas na prática acho que seria uma saída muito difícil, porque isso depende de uma concessão dos municípios, especialmente, né? Porque a competência é deles, e dos estados que conseguem brigando por essa competência. E aí eu acho muito difícil a gente ter essa coesão no nível da federação, a ponto de então os estados e municípios abrirem mão da tributação dos bens digitais, porque quando a gente fala aqui do software, claro que tudo isso pode ser estendido para os bens digitais num sentido mais amplo, né? Então era Tati, muito bem colocado a sua menção sobre a emenda 33, porque se a gente for comparar, tem dois pontos muito importantes, e de certa forma um deles até referenda o posicionamento da Carmen Lúcia. O primeiro é que, após a emenda 33, a energia elétrica ela foi incluída como dentro do âmbito de competência tributária dos estados para tributação pelo ICMS. Considerando que a energia elétrica é um bem incorpóreo, talvez essa tenha sido uma opção do legislador constituinte derivado por admitir a incidência do ICMS também sobre bens incorpóreos. Mas, claro, a partir do advento da emenda 33. E um segundo ponto é que quando a gente analisa a materialidade do ICMS importação, ela é de fato mais ampla, né? Porque no mercado interno, a outorga de competência é sobre operação de circulação de mercadoria. E aí a mercadoria é como bem destinado ao comércio. Agora, no ICMS importação, ele utiliza o signo bens. Então, ao que me parece, bens é um termo, né? Se a gente for pensar mais em semântica, seria mais amplo do que mercadoria. Não teria porquê, né, o legislador constituinte, se a gente comparar o derivado com o originário, utilizar mercadoria num ponto e bem no outro, sendo que eles dizem a mesma coisa. Então, talvez realmente enxergar essa emenda 33 como uma ampliação da competência dos estados, e aí essa ampliação tanto no âmbito de bens incorpóreos quanto no âmbito de bens não destinados ao comércio, mas só no âmbito da importação, isso fecharia o raciocínio e legitimaria até a incidência do ICMS no leasing sem opção de compra quando a gente está falando de importação. Mas eu não sei se nada em 1945 eles vão chegar nessa minúcia. Seria desejável, mas eu não sei se eles chegariam nisso tudo. Daniel, se possível, eu gostaria de comentar aqui essa questão da modulação. Na verdade, eu quero comentar tudo, porque eu sou palpiteiro de carteirinha, né? Mas, principalmente a questão da modulação, não sei se eu acabei te interrompendo, se você já terminou. Imagina, fica à vontade, Luiz. Eu acho que um ponto, eu estou fazendo essa intervenção, porque eu acho que um aspecto muito importante da modulação para a gente colocar, muito embora tenha esse precedente do Fundo Rural, e até quando a gente compara com o artigo 100, que fala de práticas reiteradas, nesse caso especificamente, a gente está falando da conduta do contribuinte determinada por uma lei complementar. Né? Então, é muito além do que prática reiterada. É a própria legalidade manifestada pelo Congresso e que obrigou os contribuintes a aderirem ao que a lei complementar determinou. Então, isso é uma coisa que eu acho que pode ser relevante para o Supremo entender que o caso do Fundo Rural
pode ser diferente do caso de software, porque não é simplesmente algo que houve teoricamente uma opção por se seguir ou não, tinha uma lei complementar e que se não tivesse, quem não seguiu ficou sujeito às penalidades da lei. Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é a questão fática, que a gente tem que considerar. Quando você for pensar na modulação de efeitos com o fim de preservar relações jurídicas, manter a ordem, o que tem para o passado é majoritariamente condutas de contribuintes aderindo à lei complementar. Então, se isso for mudado um dia para o outro, não ter a modulação dos efeitos é que vai desestabilizar completamente a ordem. E a outra questão que eu acho fundamental nessa análise é a ação que está sendo julgada é anterior à Lei Complementar 116. O período prescricional é de 5 anos. Teoricamente, ela vai retroagir para se aplicar para um cenário legislativo que ela mesma não enfrentou quando ela foi questionada. Então, você vai ter uma decisão lá de uma ação antiga, num cenário pré-Lei Complementar 116, que se não tiver a modulação dos efeitos, ela vai se aplicar para um cenário legislativo completamente diferente. Né? Então, assim, eu nunca vi, na minha opinião, se esse não for um caso de modular os efeitos, então rasga, tira da Constituição, porque para mim parece assim que todas as características para ter a modulação estão presentes. Se não tiver modulação nesse caso, eu não consigo vislumbrar quando teria modulação em matéria tributária. Com relação à competência residual, como a Tati bem falou, de alguma forma ela implica numa concessão. Acho que se ela vier sem a concessão, acho que a concessão nunca vai ter, e se tiver, vai causar um desequilíbrio financeiro, e se não tiver a concessão, a gente vai entrar no cenário de triplo conflito de competência, porque aí vai estar a União achando que é dela, o Estado vai continuar achando que é dela e o município vai continuar achando que é dela. E com relação ao artigo 100, diante do que eu coloquei da modulação dos efeitos, eu acho que não seria uma saída, porque assim, a gente pensa na exclusão de multa e juros, mas assim, só o principal já é muita coisa. Né? E eu acho que o cenário está mais dentro assim, de uma coercitividade que houve para os contribuintes terem que seguir uma legislação, que foi a lei complementar, do que boas práticas ou os costumes que dariam ensejo ao artigo 100. Luiz, desculpa, acho que a Dani quer comentar algo. Rapidinho mesmo, é um ponto bem pontual. Só diante disso tudo que todos falaram, acho que é importante a gente pontuar também o quanto que o desenvolvimento da tecnologia é importante para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. A gente está passando por um período tão grave, né, de pandemia, de todo mundo, etc. A gente está vendo quanto a tecnologia ela está sendo aliada de todo mundo nos trabalhos, como a gente está agora aqui com mais de 90 participantes do evento. Daniel, acho que você precisa fechar o microfone porque não está dando para ouvir a Dani. Esse número de pessoas. Então, assim, é importante também a gente ressaltar que nós estamos aqui com 2 grupos grandes, a IBM e a Microsoft, comentando, que já sabe que terão, se sobressair essa decisão, mesmo com todas as consequências que a gente já discutiu aqui, imaginem os pequenos, né, as empresas menores, que realmente procuram os advogados e tentam levar. Não é que eles não querem pagar o tributo, eles querem pagar o certo. E a gente também fica numa situação meio complicada, de tipo, o que eu vou falar para ele pagar, né? Doutora, licença. Fala dele, olha. Tá dando um probleminha no áudio da senhora. No meu? Isso. Tá dando um eco, aí as pessoas não estão conseguindo escutar direito, tá dando um eco. Peraí, deixa eu... Tá. Vê se melhora. Não. Bom, então eu vou terminar. Tá dando um problema, tá bom. Tá bom? Obrigada, gente. Imagina, doutor. Do que eu consegui ouvir da Dani, realmente ela estava colocando que a questão não é não pagar ou pagar, é pagar o que é o certo, né? E se isso já é difícil para grandes empresas que têm um corpo jurídico bem estruturado, dos quais nós temos bons exemplos aqui hoje com a Carolina e com o Luiz, e que são assessorados também por bancas de escritórios de advocacia externos também bem qualificados, se já é difícil para eles, imagina, né, para o pequeno produtor de software. Isso realmente gera um problema muito grave. A gente pode até pensar em questões relativas
a isonomia. E de tudo isso que acho que de todos os questionamentos feitos, a gente conseguiu passar por vários deles, a questão da transferência da propriedade, da teoria da prevalência, em relação ao questionamento do João sobre a possibilidade de o software padronizado poder ser disponibilizado via software as a service, isso também foi bem endereçado. Me parece que as principais questões realmente elas não têm uma solução. E enquanto os julgadores, e no caso faço expressa referência aqui ao STF, não se sensibilizarem a essa questão e, de fato, respeitarem o próprio artigo 926 do Código de Processo Civil para manter essa jurisprudência coerente, a gente vai continuar nesse papel de país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, já que não há um ambiente de negócios propício para a criação de software brasileiro, porque aqui a gente tem empresas também que, por exemplo, Microsoft, IBM, que elas têm negócios fora, mas a gente também tem que pensar no software nacional. A gente quer fomentar a produção de software nacional e da forma como está, realmente isso é praticamente inviabilizado e a gente continua se portando como um país importador de tecnologia, quando a gente podia, na verdade, produzir a própria tecnologia aqui no Brasil também. Realmente, essas questões, elas dificilmente serão corrigidas com a DEI 1945, então é bom que tenha havido esse pedido de vista do ministro Dias Toffoli, porque dá tempo para os contribuintes tentarem se organizar nesse sentido. Cris, o que você acha de tudo isso e como você vislumbra os próximos passos aí para o contribuinte e para o cenário de contencioso brasileiro? Oi, Daniel, obrigada. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a todos, a gente já está chegando ao fim. E o que eu queria comentar é que o Luiz falou de modulação, né? A gente não sabe se virá uma modulação, mas o que a gente pede, né, é que os ministros se sensibilizem, né, para que esse retorno do processo, com a volta do retorno, né, com o voto do ministro Dias Toffoli, que a gente tenha ou um julgamento conjunto, né, que o retorno ele seja em conjunto com as outras ações. O ministro Dias Toffoli, ele é relator de uma das ADINs, né, e se esse não for o caso, que pelo menos que seja limitado a extensão, né, desse julgamento, né, prevalecendo, então, o entendimento da ministra Carmen Lúcia, né, que a gente tem, então, a limitação, ou seja, que só vai valer para os softwares, né, softwares em licença perpétua, né, vocês entenderem que aí, nesse caso, haveria uma transferência de propriedade, ou então uma limitação no tempo, só até a lei complementar 116. E então a gente pede pelo menos uma sensibilização aí dos ministros, né, que ainda vão votar, e a gente espera que eles votem, né, que eles não julguem por WO, como mencionou o Luiz, né, para que a gente tenha então uma certa limitação para favorecer um cenário melhor aí para os contribuintes de uma maneira geral, grandes ou pequenas empresas. Obrigado, Cris. Gostaria de saber dos debatedores, Luiz, Tati, Dani e Carol, vocês têm alguma consideração final a fazer para a gente poder caminhar para o encerramento aqui dos trabalhos diante do nosso horário? Daniel, eu queria só fazer um comentário com relação à transferência de propriedade, que eu acabei me esquecendo de fazer, é uma pergunta do Bruno, ele colocou muito bem. Eu acho que tem uma questão bem curiosa aí, é que realmente a licença de software ela não tem como comportar transferência de propriedade. A Dani bem falou, você tem a licença de uso que permite o uso e proíbe a revenda, ou você tem a licença de comercialização que permite a revenda e proíbe o uso. Então, em qualquer uma das formas, você não tem plena fruição do que seria a propriedade. Isso implica em não existir a transferência de propriedade. A única hipótese, e aqui vem o dado curioso, que se aproxima um pouco mais do que seria a transferência de propriedade, é o caso da seção do código-fonte. Quando você tem seção do código-fonte, normalmente você está diante de um software elaborado sob encomenda. Então, o curioso é que, assim, o único tipo, a modalidade de software, que é a única, que a Fazenda Estadual concorda, que é dos municípios, porque tem claramente uma obrigação de fazer, ela é a única que tem uma característica um pouco mais próxima da transferência de propriedade, que seria a única coisa que poderia tentar legitimar o ICMS.
Dá para ver como que é complicada essa discussão. Não, realmente, Luiz, nos aflige muito. Tem um último ponto aqui que eu achei bastante interessante, eu acho que a gente pode utilizar ele para encerrar, porque ele me parece muito eclético, dialoga com outras tecnologias também. A pergunta da Clara relativa à incidência de ICMS sobre bens adquiridos dentro de um mundo virtual, né? Então, imagine que você tem aí uma comunidade, um jogo, você vai lá e adquire um avatar ou um bem que vai ser especificamente utilizado no seu personagem ali daquele jogo, né? Então você vê que responder esse questionamento no cenário atual da arte é impossível na realidade, porque a gente está dialogando não só com questões de software, mas envolvendo também moedas virtuais, eventualmente até criptomoedas, dependendo do modo como foi adquirido esse bem. Então a gente vê que a questão da lei complementar, como você colocou, Luiz, ela é muito importante. Quando a gente pensa em como que o legislador, quando editou a Lei Complementar 116, o que ele quis, né? Quando ele decidiu que a outorga de competência para o município, isso deveria abranger tudo que foi negociado ou todas as permissões concedidas ao usuário final dentro daquela licença. Então, isso englobaria também os jogos eletrônicos e os bens digitais adquiridos dentro dessa plataforma. Mas realmente não tem uma solução perfeita para isso. O que dá para a gente fazer realmente é se manter alerta e parabenizar não só a professora Tatiane Psiteri, mas a Daniela Lara, na condição de presidente e vice-presidente da nossa Comissão Especial de Direito Tributário, porque a OAB, de fato, é um órgão aí que ele pode dar voz a essas aflições todas, e independente se a solução vai ser por ICMS ou por ISS, mas segurança jurídica, né? Segurança jurídica, e é nesse sentido que a gente parabeniza Tati e Dani por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido e a interlocução que vem sendo feita juntamente a diversos órgãos, não só ao Poder Judiciário, especialmente em tempos de Covid, com sugestões de redução de carga tributária para software utilizado no combate à pandemia. Tudo isso deve ser muito comemorado por conta da nossa presidência ser bastante ativa. Da minha parte, eu encerro os trabalhos. Agradeço novamente o voto de confiança que nos foi dado a mim e a Cris, na condição de coordenadores dessa subcomissão. Agradeço em especial a participação essencial do Luiz e da Carolina, que aqui auxiliaram a gente entender como isso acontece na prática, né? Como que é na prática, não só a teoria, não só os livros. Isso é extremamente importante e ajuda realmente a trazer sensibilidade para o debate. Então, muito obrigado a todos. Cris, passo a palavra a você para encerrar os nossos trabalhos. Muito obrigada, Daniel. Também gostaria, então, de agradecer a todos, né? Todos que vieram, né? Mesmo que virtualmente, a esse seminário, aos nossos palestrantes, né? E que agora, né? Boa noite, então, a todas e todos. E aguardem, a gente vai ter mais seminários, mais webinários como esse. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal. Obrigada. Gente, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.